Pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Nesse vídeo nós vamos apresentar aí a distribuição Cutfish OS. Seria algo como peixe fofinho. E essa distribuição é mais uma distribuição criada pelo pessoal lá da China, uma distribuição chinesa. E segue aí um pouco do Deepin, segue um pouco de... Na verdade, eu usando, eu vi que tem uma pegada meio de sistema operacional de celular, sistema operacional de smartphone. É extremamente simples. Eu ainda não creio que vai ser utilizado assim como o Deep em grande escala aí pelo público de desktop, porque está em estágio beta, muita coisa a ser feita nessa distribuição, precisa evoluir bastante ainda. Mas a gente pode ver que, pelo menos na parte de design, os chineses mandam muito bem. E a distribuição é clean e tem uma pegada assim interessante. Vamos lá conhecer mais essa distribuição de Linux. O site é a versão em inglês do site, en.cutfish.com. E aqui no site a gente tem uma página bem simples explicando um pouquinho. E tem aqui a opção para fazer download, que é só pelo Mega. A versão se trata de uma versão 0.5 beta, mas o sistema ele é baseado no Debian 11, tá? Bom, falar um pouquinho aqui. A área de trabalho é extremamente simplificada, como vocês podem ver aqui, uma área de trabalho muito simples, onde a gente tem uma dock aqui embaixo com alguns aplicativos do próprio Cutfish e nós temos aqui um lançador que lembra bastante macOS. Então, quando você abre o lançador, é um lançador no estilo aí do Deepin, mas que não tem aqueles recursos do Deepin que você pode diminuir o lançador, ele é padrão, somente tela total. Vem com pouquíssimos aplicativos. Como eu disse, é baseado aí no Debian, então você tem a liberdade de instalar qualquer coisa pelos repositórios do Debian. Navegador ele vem com o Chromium, ele vem com alguns aplicativos dele mesmo, né? E utiliza alguns aplicativos do Gnome, como o monitor de sistema, que é o monitor do próprio Gnome. Em questão de falar de recurso de hardware, né? Ele acaba utilizando o equivalente aí a um Plasma, então tá ali 750 megas pós-boot. Ele ainda considero mais pesado que o XFCE e um pouco mais leve do que o Plasma. Então ele fica ali nessa briga aí entre eles. Porém, vale lembrar que é um sistema em desenvolvimento extremamente simplista. Então um monte de recurso aqui ainda você não vai ter para o seu desktop. Aqui na parte superior nós temos um relógio que não tem calendário. Nós temos aqui a opção aqui de ajuste de som, onde você pode fazer o ajuste de som. Você tem aqui a opção de Wi-Fi. Você tem a opção aqui de modo escuro, né? Modo escuro, o Dark Mode, né? E a opção para entrar aqui no painel de controle dele. O painel de controle é bem feito, né? Vale lembrar que é tudo desenvolvido por eles, então assim, não é o painel de controle do Gnome, né? Painel de controle criado aí, e não tem muitas opções. Então, por exemplo, em Ethernet eu não tenho uma opção de configuração avançada, o que me deixa muito na mão para me configurar a IP, esse tipo de coisa. Eu tive que configurar através da linha de comando as configurações do Debian. Então eu não tive acesso a esse tipo de configuração, o que para mim não foi muito interessante, tá? Em monitor aqui, a gente tem as configurações do monitor, bacana, resolução, rotação, escala, aqui tudo tranquilo. Em aparência a gente tem a opção aqui do modo Dark Mode, do modo claro. Podemos ativar aqui embaixo a opção de lâmpada mágica, né? Que é para quando a gente minimizar ter esse efeito do efeito lâmpada mágica, que funciona muito bem, bem fluido. Você pode mudar as cores de destaque,
dos aplicativos, assim como o Deepin tem feito, né? Muito bem aí, então segue aí esse padrãozinho. Configurações de fonte, configurações de plano de fundo. Aliás, tem um wallpaper aqui que o Deepin também utilizava. Vou escolher um wallpaper qualquer aqui. As configurações da dock, que nós podemos colocar à direita, podemos colocar à esquerda, podemos colocar embaixo. E tem os seus tamanhos aqui: pequeno, médio, grande, enorme, né? Então vou deixar aqui pequeno. E o modo de exibição, né? Exibir o modo toda hora, né? Você pode tirar. Nas opções aqui do usuário, você pode adicionar o usuário, pode ver que ele está numa seção de Debian, ó, Debian Live User. Então já mostra que a gente está usando o Debian, a versão do Debian é o Debian 11. Aqui as configurações aqui do velocidade de mouse, esse tipo de coisa, né? Configuração de data. O idioma, eu coloquei português Brasil, ficou com linguagem aqui. Configuração de energia, nós podemos ativar aqui o modo desempenho ou modo economia de energia. E sobre aqui o Cuttlefish. Então a versão do kernel é 5.10, a versão do sistema 0.5, tá? E ele é um sistema aí que baseado no Debian 11, como eu já disse para vocês. Bom, o que eu acho que de interessante tem esse sistema é ver o desenvolvimento aí que eles estão, vamos colocar, reinventando a roda, né? Porque o painel de controle se lembra muito o painel de controle do próprio GNOME, mas trata-se de uma interface gráfica nova e que, assim, deixa a desejar alguns recursos. O ambiente tem um menu global, isso é bacana, porque você consegue ter um maior espaço dos seus aplicativos. Então, ó, muito parecido com o Mac aí, né? Menu global. Esse daqui não é o Nautilus, é um gerenciador de arquivos desenvolvido por eles também. E que tem ainda falta muitos recursos, né? Então ele não tem, por exemplo, opção ainda de abas. Falta muita coisa aqui para a gente considerar um navegador bem completo como os que a gente já tem hoje, tanto do Plasma quanto no Gnome, né? Opções de compactação, opção de abrir em abas, então tudo isso deixa a desejar ainda. Ele trabalha com o menu global, né? Então as ferramentas aí do menu global. O terminal dele também é um terminal bem simples, não tem tantas configurações que a gente possa fazer aqui no terminal. Somente ele tem um recurso já de abas, o que já facilita um pouco. Tem uma calculadora aqui, que criado por eles também. É uma ferramenta de calculadora, nada demais. Né? O instalador de pacotes do Debian, uma aplicação para você instalar pacotes.debian, você joga aqui e o pacote instala, né? Comum aí em outras distribuições também. E aqui no lançador nós temos, aí ele tem aqui o gerenciador de compactação e nós temos aqui o Chromium, que é o aplicativo. Então ele não tem uma própria loja de aplicativos, aí você teria que instalar aplicativos ou via apt-get ou via Synaptic, se você instalar essa aplicação. Então ele não tem ainda sua loja de aplicativos. E como a gente pode ver, o sistema ainda é bem cru, é algo de fato, desenvolvimento, né? Então a gente pode esperar, e eu digo, né, porque eles desenvolvem muito lá, né? Os chineses trabalham bastante nessa parte, a gente vê pelo Deepin, o tanto que evoluiu. Podemos esperar que essa distribuição venha a evoluir bastante. E se é uma distribuição aí tão grande como o Deepin, por exemplo, então é de se esperar que possa seguir esse caminho. Hoje o sistema é extremamente simples, dá para você ter uma versão aí do Manjaro, já tem uma versão com ele, se você buscar lá nas lives das comunidades. E também você pode instalar no Arch Linux, ele tem os arquivos lá disponível para você instalar essa interface. Se você quer uma interface extremamente simplista para o seu dia a dia e que deixe seu ambiente extremamente com cara de macOS, pode ser um caminho para você. Eu não utilizaria
pelo fato de ser muito com falta de muitos recursos ainda. Então, por exemplo, recursos como a parte de abas no gerenciador de arquivos, ainda falta muita coisa que tem que que tem que evoluir. Essa parte de menu global eu sempre achei legal, isso lá desde o Unity. Só que eu nunca vi funcionar assim muito bem. O Unity ainda funcionava bacana, até fiz o vídeo review aqui da versão do Ubuntu 21.10 com o Unity, eu gostei bastante. Mas, como a gente pode ver, eu abri aqui o Chromium, ele tem o menu global lá em cima, né? Funcionou direitinho, puxou o menu lá em cima. Só que tem um probleminha. Ele ainda manteve a sua barra, né? A barra de título. Então, para mim, não faz muito sentido. Você tem a barra de título aqui da janela. A janela ainda não se ocupou o tamanho total. Né? É interessante? É interessante, mas assim, para mim ainda não é 100% como deveria ser. Beleza? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Vamos que vamos e até o próximo.